Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Esse é o nosso 10º encontro nessa série refletindo a partir do Salmo 119 e aprendendo a cantar as Escrituras. Eu quero, por isso, convidar você a ler no livro dos Salmos, obviamente, capítulo 119, hoje do versículo 73 ao versículo de número 80. Essa é a 10ª estrofe dessa antiga canção, a estrofe intitulada Yod. Essa é a consoante do alfabeto hebraico que dá início a essa 10ª estrofe. E eu espero que Deus nos abençoe profundamente ao meditarmos no texto e ao refletirmos a partir dele, para que o nosso coração seja abençoado e seja feito por Deus nesse momento solo frutífero para que o Espírito Santo faça crescer na nossa vida o que for necessário. Vamos lá, o texto diz assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. O salmista começa dizendo assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Não apenas aqui nesse texto, mas em muitas outras passagens das Escrituras, a gente se depara com esse mesmo fenômeno, a utilização de metáforas humanas que tentam descrever Deus como Ele é. A Bíblia ensina pra gente que Deus é espírito, não pode ser visto, não tem forma, não é limitado por nada. Mesmo assim, desde as páginas do Antigo Testamento, nós falamos das mãos do Senhor, dos pés do Senhor, dos olhos do Senhor. Moisés, por exemplo, pede a Deus que mostre a si a sua face. Nós nos valemos desse imaginário humano porque ele nos ajuda a entendermos Deus naquilo que Ele faz ou a expressarmos os nossos desejos ao Eterno. Aqui, por exemplo, o salmista começa a estrofe querendo dizer que ele sabe que ele foi formado por Deus. E é por isso que ele diz: As tuas mãos me fizeram e me formaram. É curioso porque quando aparecem alguns textos dessa natureza na Bíblia, textos que apontam para a formação do homem, para a nossa criação, muita gente vai logo para o campo de discutir a origem das espécies, se nós fomos criados, se nós éramos de outra ordem e evoluímos. Bem, essas discussões a partir da Bíblia, elas me parecem, pelo menos aos meus olhos, uma digressão muito grande do propósito do texto. O texto bíblico não se propõe como um tratado científico, de modo que discussões dessa natureza cabem em outros ambientes. Geralmente os textos, na minha leitura pelo menos, que registram essa contemplação do seu autor de que ele ou todos fomos feitos pelas mãos de Deus, criados por Deus, formados por Deus. Mais do que uma discussão científica, esses textos nos servem como uma lembrança de que a nossa vida não é fruto do acaso. Existe causalidade que gere a nossa existência. Nós somos gerados, fomos gerados e sempre somos gerados na história por um propósito de Deus. Então a ideia de reafirmar que nós fomos formados por Deus, ela é muito importante porque ela traz para a nossa vida um senso de propósito e de valor que muitas vezes está distante de muitos de nós.
É possível que você seja uma pessoa bem resolvida nesse sentido, que você tenha crescido num ambiente onde o seu foi reconhecido, foi reafirmado, onde as pessoas diziam para você constantemente o quanto você era importante e algo do tipo. Mas é possível também que você tenha crescido num contexto em que essas afirmações tão importantes para a nossa segurança, para a nossa autoestima, para a nossa confiança, não fizessem parte da sua rotina. E aí você imagina você olhar para um texto e se deparar com essa verdade majestosa de que nós fomos formados pelas mãos de Deus. Isso traz para a gente um senso de pertencimento, de sentido, de valor. Dá para a gente a sensação de que a gente é precioso, de que a gente é importante, de que a gente não está aqui por razão nenhuma. A gente está aqui porque Deus tem propósitos para a nossa existência. Então eu queria convidar você de imediato a mergulhar na força dessa frase e permitir que ela ecoe dentro de você. Você foi formado, você foi formada pelas mãos de Deus, você foi tecido, você foi tecida pelo Eterno. Ainda que todas as pessoas aqui, num gesto de loucura, nos dissessem não nos amar, ainda assim nós nos depararíamos com o amor do Eterno. Por quê? Porque nós fomos feitos por Ele. Isso traz paz para o coração. Foi Ele quem te fez. Portanto, ainda que alguém diga que não há sentido, propósito, valor na sua existência, eu queria que você se lembrasse de que, a semelhança do que diz o salmista, você pode afirmar: as tuas mãos, Senhor, me fizeram e me formaram. Por isso eu te peço, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Aí ele avança e no versículo 74 ele diz assim: quando os que têm temor de ti me virem, eles se alegrarão, porque na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Tem mais uma coisa bacana aqui nessa estrofe, muito própria dessa estrofe. O salmista destaca um fenômeno muito comum na experiência comunitária da fé. Nós retroalimentamos a esperança uns dos outros. Pois é, quando nós percebemos o temor de Deus na vida das outras pessoas, nós nos alegramos e temos a nossa esperança reafirmada. Isso, a sua vida com Deus abençoa a minha vida com Deus, e eu espero que a minha vida com Deus abençoe a sua vida com Deus. De forma que olharmos um para a história do outro, não com inveja, não com ciúme, não com um senso de posse, não com o espírito de competição, mas com a consciência de que nós somos fraternos e de que o avanço do outro, de alguma forma, representa um avanço para a gente também. Cultivarmos esse olhar é uma verdadeira dádiva, uma verdadeira bênção. O salmista está dizendo isso. Ele diz: as pessoas vão perceber o temor que eu tenho posto em ti e elas vão se alegrar com isso, porque em Cristo Jesus e na comunidade da fé nós aprendemos que assim como as lágrimas que uma pessoa derrama se transformam nas lágrimas de toda a comunidade, a alegria de uma pessoa se transforma também na alegria de toda uma comunidade. E nós nos abençoamos mutuamente, e nós nos servimos mutuamente, e nós avançamos comunitariamente, coletivamente, porque esse é o propósito da nossa existência. Quando Deus nos fez para os braços da comunidade, para os relacionamentos, para o amor que a gente troca, para a família que a gente constrói. Deus nos fez para todas essas coisas. Então o salmista tem toda a razão. Ele diz: quando essa gente vir a minha história, essa gente vai se alegrar, porque eles temem a ti, Senhor, e eu temo a ti também. Eu tenho posto no Senhor a minha esperança, e a minha vida vai ser fonte de satisfação, de alegria para a vida dessas outras pessoas. Essa é uma oração que a gente pode fazer, um pedido que a gente pode oferecer ao nosso Deus. Pai, eu quero te pedir por graça e misericórdia que a minha vida seja uma inspiração para a vida de outras pessoas. Sei, Senhor, diz o salmista, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Mais uma vez ele retoma aqui um tema que a gente viu na semana passada. O salmista percebe que alguma coisa que ele fez levou o seu coração a discernir que a consequência dos seus atos era castigo da parte de Deus. Mas ele não resolveu murmurar, se revoltar ou se distanciar.
ele resolveu lidar com a consequência dos seus erros, entendendo que ele podia aprender a partir daquele lugar. Porque, como a gente viu na semana passada, nós sempre podemos nos arrepender e aprender com as consequências dos nossos erros. Então ele reafirma isso aqui. Eu sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e eu fui castigado pela tua fidelidade. Agora eu quero pedir ao Senhor que o teu amor seja o meu consolo, conforme a tua promessa. Olha só que frase linda. Que o teu amor seja o meu consolo. Pois é, o amor é um poderosíssimo instrumento de consolo. Com o amor nós nos consolamos uns aos outros. O amor é o que de mais confortante nós temos para oferecer às pessoas quando elas sofrem, quando elas choram, quando elas derramam diante de Deus ou diante do próximo as suas lágrimas, quando tem coragem de partilhar a sua dor, gestos de amor, palavras de amor, expressões de amor. Tudo isso a gente pode oferecer às pessoas e isso fará um bem imenso à alma delas. Basta que a gente veja como faz bem à nossa própria alma experimentarmos afeto e amor por parte das pessoas que nos cercam. O amor que a gente experimenta do próximo nada mais é do que uma expressão humana do amor que vem da parte de Deus. Aquele que ama, diz o apóstolo lá no Novo Testamento, é nascido de Deus, porque Deus é amor. Todo aquele que conhece a Deus ama. E todo o amor verdadeiro vem dos céus, só pode descer de lá, daquele que é, ele na sua essência, a maior expressão do amor que a humanidade pode conhecer. Então ele diz aqui que o teu amor me console e que a tua misericórdia me alcance para que eu tenha vida. Eu gosto da beleza dessa poesia, que a tua misericórdia me alcance. Eu fico imaginando aqui, sabe, a misericórdia de Deus correndo atrás da gente, nos seguindo. É o que o salmista, numa outra poesia, diz. Ele diz assim: a tua bondade e a tua misericórdia correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. Então, que a misericórdia de Deus não apenas corra atrás da gente, mas alcance a gente e nos envolva, e que ela nos dê a possibilidade de nos rendermos e de nos desarmarmos e de nos lançarmos e descansarmos nos braços daquele que tem sido a nossa segurança. Por isso que a gente canta por aí: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sim, essa música é linda e ela nos faz lembrar dessa verdade, que a gente pode ser alcançado pela misericórdia de Deus. E sempre que a gente é alcançado pela misericórdia de Deus, a gente se depara com a beleza da vida, com a força da vida. E aí a gente descobre mais uma vez o que a gente já descobriu, que a lei de Deus é o nosso prazer, porque ela nos aponta o caminho pelo qual caminhar. Ela nos faz lembrar o tempo todo das virtudes, da beleza, da graça e do amor do Eterno. Aí ele faz um pedido profundamente humano no versículo 78. Sejam humilhados os arrogantes, porque eles me prejudicaram sem motivo. Mas, Senhor, eu meditarei nos teus preceitos, que eles sejam humilhados. Você sabe que eu gosto muito desses versos ou dessas frases que aparecem nos Salmos e que parecem distanciar o autor do texto de uma pretensa perfeição que às vezes a gente imputa a essas pessoas na nossa leitura. Às vezes a gente lê as personagens bíblicas como se elas fossem muito especiais e perfeitas. E aí nos Salmos, que é um livro de orações e de canções e de poesias, a gente se depara às vezes com algumas frases que são chocantes, porque são frases que, aos critérios humanos que nós escolhemos, talvez não pudessem estar na Bíblia, porque às vezes a gente tem a ilusão de que a Bíblia é o registro dessas pessoas quase perfeitas, muito especiais. E aí tem uma frase como essa: que os arrogantes sejam humilhados, eles me maltrataram, eles me prejudicaram sem motivo, que eles sejam humilhados. Não é o tipo de pedido que parece combinar com alguém que renasceu em Cristo e que resolve viver para Deus. Mas é honesto que a gente se depare com esse pedido aqui.
porque ele aponta para o fato de que no nosso coração desejos dessa ordem nascem. Sim, e é bom que a gente coloque isso para Deus, é melhor que a gente diga isso para Deus do que a gente diga isso para as pessoas. É melhor que em oração a gente coloque para fora, diante do Eterno, aquilo que de pior há dentro de cada um de nós, do que a gente vomite isso nas nossas relações humanas e machuque as pessoas. Então ele está dizendo, Senhor, que os arrogantes sejam humilhados, eles fizeram muito mal a mim, eles me maltrataram, eles disseram coisas injustas a meu respeito, e eu queria que eles sofressem o mal que eles me fizeram. É a oração que o salmista faz, absolutamente humana, profundamente humana, demasiadamente humana, necessária. E quando a gente faz essa oração a Deus, a gente às vezes desentope, sabe, aqui o que estava entalado na garganta, a gente consegue respirar. Não é que a gente deve cultivar esse tipo de sentimento, é que em Deus a gente pode colocar para fora esse tipo de sentimento, para que a gente crie espaço dentro, sabe, do nosso ser para outros afetos que são mais nobres, mais bonitos e que podem contribuir mais com a gente. Aí ele faz um pedido depois, ele diz assim, ó, venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Parece que ele está admitindo a sua dificuldade de lidar com a maldade dos arrogantes e está pedindo ajuda para os seus irmãos e para as suas irmãs. Pois é, na caminhada da fé nós podemos e devemos nos ajudar uns aos outros. A caminhada da fé é uma caminhada comunitária. Nós precisamos acreditar na força do auxílio que nós oferecemos uns aos outros. Precisamos acreditar que é possível nós nos abençoarmos, que nós temos recursos, que nós temos talentos, que nós temos muitas ferramentas que podem ser instrumento de socorro da parte de Deus na vida das pessoas. Então, permita que você seja instrumento de Deus na vida de alguém. E quando você precisar de ajuda, não se furte ao direito de pedir ajuda a alguém. Não fique preso no orgulho e na arrogância que separam a gente e distanciam a gente das pessoas. Não, pelo contrário. Coloque a sua vida à disposição de terceiros e suplique a terceiros que coloquem as suas vidas à sua disposição, para que nós nos abençoemos mutuamente na caminhada. E aí ele termina dizendo assim, seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado, Senhor, que eu viva com integridade, porque eu não quero correr o risco de ser humilhado e envergonhado. Parece que o que ele está dizendo nas entrelinhas é que quando ele não vive com integridade, ele dá aos outros o motivo, aos arrogantes, aos quais ele se refere no texto, o motivo de se levantarem contra ele. Pois é, talvez esse seja um dos fatores motivadores para a gente buscar viver a melhor vida que a gente puder. Se a gente não viver a melhor vida que a gente puder, a gente dá motivo para que outros falem da gente. Não é que a gente precisa ser perfeito, porque a gente não dá conta disso. Ou que quem acusa a gente é perfeito e por isso pode acusar a gente de A ou B. Não tem a ver com isso. Tem a ver só com assumir essa consciência de que quanto mais bonita for a nossa vida, menos chance a gente dá para que falem da gente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa ao jovem pastor Timóteo numa das suas cartas. Ele diz assim, ó, que ninguém despreze você pela sua juventude. Não é assim, ó, não deixe ninguém falar nada de você, não é isso. É, no que depender de você, não dê motivo aos outros para que eles tenham um assunto a seu respeito. Entende? É o que o salmista está dizendo aqui, Senhor, me ajude a ter um coração íntegro para que eu não dê motivo para que as pessoas falem de mim. Um grande desafio, mas uma bela e sábia oração. Quanto mais consciência a gente tiver de que a nossa vida pode ser íntegra, possivelmente melhor será o testemunho que a gente oferecerá e apresentará às demais pessoas. Então está aqui a 10ª estrofe do Salmo 119, o reconhecimento de que há propósito para a nossa vida, a gente foi feito pelo Senhor, de que nós nos abençoamos reciprocamente, nós nos encorajamos com a nossa vida e podemos nos alegrar uns com os outros, de que a promessa de Deus nos faz lembrar que nós encontramos consolo e conforto no amor do Senhor, a lembrança de que a misericórdia dele nos alcança e por isso a gente tem vida, a lembrança de que há desejos que, ainda que esquisitos e não recomendados, são profundamente humanos e é melhor que a gente
os apresente a Deus do que ofereça ao próximo, e também a lembrança de que nós podemos nos abençoar dando suporte um para o outro e de que nós podemos viver com integridade, porque isso diminuirá os motivos para que falem o que quer que seja a nosso respeito. Esse é o Salmo 119, do versículo 73 ao versículo 80. E eu espero que ele tenha abençoado a sua vida. E eu espero você para o nosso próximo encontro na próxima semana. Que você permaneça em paz e a sua casa também. Deus abençoe a sua vida.